é muito complexo pensar como as pessoas não associam a Débora Santos ao meu corpo. Isso é uma questão, né? Uma questão política mesmo, e desde sempre o desejo de colocar o meu nome enquanto nome da companhia foi para tensionar esse lugar de dizer é possível, né? Nós temos pessoas pretas dirigindo, criando, movimentando, construindo. E aí quando eu percebi que a cidade, né, Fortaleza, sempre tinha um grande número de mulheres brancas enquanto diretoras, né, enquanto protagonistas, eu senti a necessidade, e sinto até hoje, de ter o meu nome, né, Companhia Débora Santos. Eu venho também de uma comunidade da periferia de Fortaleza, então desde o primeiro processo, que foi o vídeo dança, que a gente foi na casa da Débora, dos pais delas, no Barroso, que é uma comunidade daqui de Fortaleza, eu acabei encontrando muitas semelhanças com a minha vida e a dela, por ser também uma mulher negra que teve poucas oportunidades na vida, mas a que teve, pegou assim, eu me espelho demais na Débora. E esse espetáculo, assim, o espetáculo em todo, assim, toda o fundamento, tudo me transforma. Para mim, estar na companhia é além de uma questão artística, é além de eu ser bailarina desde meus 8 anos de idade, além de eu amar dançar a dança contemporânea, além de tudo isso. Para mim, estar na companhia vai muito mais além. E eu sempre falo isso para todo mundo, que eu faço parte de uma companhia formada só por mulheres, somos 6 mulheres diversas, com realidades diferentes, com vivências diferentes, e que cada uma tem suas especificações, suas particularidades, mas ao mesmo tempo a gente tem uma soma de uma força que move a gente. E a Débora assim, foi o vetor principal por ter nos aproximado, mas é muito isso, sabe? Além dessa questão artística, além dessa questão da dança, a gente aqui é movida pelas pautas raciais, pelas pautas sociais, pelas pautas de sermos mulheres. Então acredito que isso vai muito mais além. E quando eu decidi que a companhia de fato ia existir, assim, né, enquanto um projeto, eu lembro muito quando surgiu e eu me emocionei muito e chorei muito porque eu sabia, eu já tinha certeza que aquilo era um filho, né? É um projeto que fala de mim, dos meus desejos, mas que eu sabia que ia gerar muita coisa já, desde sempre. Eu sempre soube que ia gerar muita coisa e eu ainda acredito muito que vai gerar mais coisas ainda. E aí a companhia nasceu, a gente começou a estudar, começou a criar para o 216, aí depois já veio pandemia, então estava todo mundo passando por muita coisa. E mesmo assim, a Débora, com a direção dela, conseguiu manter a constância, a presença, né? E acho que a gente foi encontrando muitas potencialidades dentro desse desejo mesmo, né? Muito desejo, muita vontade de continuar construindo, de continuar criando. E aí acabou que criou essa onda de encantamento, que aí nasce muito por causa da coisa da ancestralidade, né? Que desde o 216 é
é o que costura tudo, né? A gente iniciou começando essa pesquisa dentro de uma casa e agora ela está se ramificando para outros desejos, para outras aparições, para outras forças que estão dentro de tudo isso. Se eu tiver que definir um movimento que fala muito sobre esse processo todo, é sempre um movimento de junção, sabe? De soma, de encontro, de existência, de permanência. E se é que a gente consegue colocar isso em movimento, né? Se é que a gente consegue imaginar isso enquanto corpo e levar isso para a cena, assim. O 216, ele tem se tornado cada vez mais essa fortaleza, né? Ele já é uma fortaleza desde o início. Mas agora eu sinto que ele está caminhando para outros horizontes, né? Para outras, somando forças, né? Somando histórias, somando desejos, somando vontades. Ele deixou de ser só aquele eixo que passa pela vida da Débora, mas que agora passa pela vida da Gabriela, da Luísa, da Ju, da Amanda, da Bárbara. Então, entender aonde a pesquisa se encontra hoje é entender a potência do que ela ainda vai se tornar cada vez mais. O mais incrível de tudo é que a gente, enquanto intérpretes criadoras, junto com a Débora, a gente foi participando de todos esses processos. Da sonoplastia, da escolha do figurino, da trilha sonora, né, da criação da movimentação, de como é que tudo isso se relacionava e refletia para dentro do processo de uma forma no geral. E eu acho que as experimentações que a gente teve no 216 e as experimentações que a gente está tendo agora, tudo aconteceu muito natural. A gente foi... Primeiro a gente foi experimentando com nossos próprios corpos, o que a gente conseguia montar, o que a gente conseguia construir ali, ia fazendo. E aos poucos veio os objetos, que aí entrou um pouco mais das nossas histórias, das nossas vivências, e a gente foi construindo nossas movimentações com base no que a gente estava sentindo ali com o objeto, na textura que cada objeto tem, no tamanho que cada objeto tem. A sensação, principalmente com essa questão dos objetos, ela reverbera no corpo assim de uma forma muito afetuosa mesmo. As meninas em si pegaram objetos que da sua ancestralidade, da sua família e tal. No meu caso, o meu objeto é um vestido que eu tenho muito afeto porque era da minha mãe. Então, essa relação também com os objetos vai modificando o nosso sentimento com aquele objeto em si, né? Essa coisa com o corpo-objeto foi
uma das coisas que facilitou a gente a acessar esse lugar da ancestralidade, né? Porque a gente traz objetos de pessoas que estão presentes em terra e pessoas que não estão mais presentes em terra. E a memória fala disso, porque a gente vai construindo, contando coisas, conversando coisas das nossas histórias, das histórias das pessoas que vieram antes. Quando a Débora propôs a gente pesquisar os objetos, eu fui conversar com a minha mãe e aí ela falou logo de cara sobre o objeto que ela tem desde que ela ganhou, na verdade, quando ela completou 15 anos. E aí ela teve filho, ela casou, ela passou por coisas boas, passou por coisas ruins. E esse objeto sempre esteve lá. Então, eu acho que a caixa, ela meio que carrega todas as histórias e tudo que ela viveu com a gente. Falar de dança é falar de corpo, né? São duas palavras sinônimas e que andam lado a lado. Isso é um fato. E durante esse processo desse projeto, o corpo de cada uma ficou muito presente. Então, a visão que eu tenho é que cada uma já sabia quais eram os tipos de corpos que, né, cada uma tinha. E essas movimentações, esse corpo, ele foi reverberando nas movimentações. Então, tudo isso é resquício de muito estudo, de muita experimentação, de muita orientação da Débora, de muito improviso também. E falando da minha experiência especificamente, né, do solo, que eu experimento com o leque da minha avó, é uma movimentação assim que eu tenho afeição, que é esse tônus mais rígido, com mais força, né, com rapidez, mas que mesmo assim me colocou no campo do desafio. Então, dançar sozinha é difícil, pra mim especificamente é difícil, e ter essa orientação de dominância, né, de movimentações que dominem, que engulam, que mostrem força, né, que levem o gráfico lá pra cima, trazem o corpo, reverberam no corpo com força mesmo, assim. É uma consequência, causa e consequência, né? A proposta é que você engula todo o espaço, esteja presente em todo o espaço e, como consequência, as movimentações de força, elas vão reverberando, né?
eu sinto que do começo, de antes para cá, o meu corpo mudou muito. Os meus pensamentos também mudaram muito, porque a gente leu bastante, a gente assistiu muitos vídeos. Então, naturalmente, o nosso corpo vai mudando e vai ficando mais maduro. Então, eu acho que hoje tem uma mistura, já tem o conjunto de tudo e a gente está levando cada vez mais para cima. Porque é uma coisa que a gente sempre conversa, o processo não acaba. O processo era o ontem, o processo é o hoje, o processo é amanhã. A gente sempre vive nessa busca de experimentações. Então, tudo isso é uma composição mesmo do corpo, com a música, com a movimentação, com o figurino, com a força de cada mulher que representa, o que cada uma trouxe para dentro do processo do ponto de vista individual, mas do ponto de vista do coletivo também. A gente está apresentando agora pequenas células do que realmente vem aí, né? Está por vir aí. Então, só tenho as melhores sensações possíveis. E eu acho que é um projeto, é um processo muito potente, que tem muita coisa boa, assim, a gente tem muita coisa linda para apresentar. Me ver nesse lugar é um lugar diferente também, é um lugar novo, é um lugar que não é fácil, né? É um lugar que eu me questiono muito, que eu estou o tempo inteiro analisando se está bom, se está ruim, se é isso mesmo. Mas assumo isso enquanto processo, assumo isso enquanto pesquisa também, porque é uma pesquisa do meu corpo, mas de outros corpos também, assim. E aí como que tudo isso se relaciona, como que tudo isso é possível de construir e de encontrar, seja onde for, seja dentro de uma casa, seja dentro de um palco, seja dentro da rua, seja aonde for, assim. Então, é força. Eu acho que força, vontade, são coisas que estão o tempo inteiro atravessando e muita resistência. Muita luta, muita luta, muita luta. Muita luta mesmo.